Ela apenas quis ajudar, mas errou o destino daquele beijo. Pobre e inocente. Não sabia quem realmente estava diante dela. O milionário sentiu algo que jamais tinha experimentado. E um beijo errado se tornou a mais inesperada história de amor. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O sol nascia sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu de Salvador com tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas. Para muitos, aquela vista era o retrato do paraíso, mas para Beatriz Almeida, era apenas o cenário que contemplava todas as manhãs a caminho do trabalho. Aos 23 anos, a jovem de pele morena e cabelos cacheados, que desciam até a metade das costas, carregava nos olhos escuros a determinação de quem conheceu cedo demais as dificuldades da vida. O Palácio Tropical, hotel mais luxuoso do litoral baiano, abria suas portas para receber os turistas e empresários que buscavam o que Salvador tinha de melhor. E era lá que Beatriz trabalhava como garçonete, servindo cafés da manhã elaborados para pessoas que mal notavam sua presença. Uniformizada e com os cabelos presos, ela se movia entre as mesas com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele salão. "Bom dia, Dona Teresa", cumprimentou Beatriz ao entrar na cozinha, onde a chefe de café da manhã já preparava os primeiros pratos. "Chegou cedo hoje, menina." "Preciso sair mais cedo. Luísa tem consulta médica", respondeu, vestindo o avental e ajustando o crachá. Sua irmã mais nova, estudante de medicina, vinha apresentando sintomas que a preocupavam cada vez mais. Beatriz guardava em si um talento que poucos conheciam. Enquanto servia pratos elaborados aos hóspedes, sua mente transformava cada sabor, imaginando combinações e receitas que fariam sucesso no restaurante de sua família, os Sabores da Bahia, se ele ainda existisse. Aquele pequeno estabelecimento, no Pelourinho, havia sido o sonho realizado de seus pais, um local onde os turistas e locais podiam experimentar a verdadeira culinária baiana com receitas passadas por gerações. Mas a falência veio inesperadamente, levando com ela não apenas o patrimônio, mas também a alegria da família Almeida, culminando em uma sequência de infortúnios que deixaram Beatriz e Luísa sozinhas no mundo. "Quem sabe um dia eu reabra." Os Sabores da Bahia, murmurava para si mesma enquanto arrumava as mesas para o café da manhã executivo. Era um sonho distante, mas era o que a mantinha em pé após turnos exaustivos. O movimento daquela manhã estava mais intenso que o normal. Um grupo de empresários havia chegado para uma conferência sobre investimentos no Nordeste, e os rumores indicavam que entre eles estava Rafael Mendonça, fundador do Grupo Mendonça, um conglomerado de empresas com atuação em todo o país. Beatriz não se impressionava com nomes ou fortunas. Para ela, todos eram apenas clientes que mereciam o mesmo tratamento cordial. A manhã avançava e o cansaço já começava a pesar quando Beatriz recebeu uma mensagem em seu celular. Era Daniela, sua melhor amiga, informando que seu namorado, Matheus, havia chegado de surpresa a Salvador e estava hospedado no Palácio Tropical. "Ele disse que está tomando café agora no restaurante. Dá um beijo nele por mim", dizia a mensagem. Beatriz sorriu, guardando o celular e procurando por Matheus entre os hóspedes. Conhecia-o apenas por fotos, mas lembrava-se de um rapaz alto, de cabelos escuros e sempre vestido com ternos bem alinhados. Foi quando avistou um homem de costas com a descrição perfeita, sentado sozinho em uma mesa próxima à janela. Sem pensar duas vezes, aproximou-se silenciosamente. "Matheus, que surpresa!" exclamou, inclinando-se e depositando um rápido beijo no rosto do homem. "Daniela vai ficar tão feliz de saber que..." As palavras morreram em sua garganta quando o homem se virou. Não era Matheus. Os olhos que a encaravam de um castanho profundo e intenso pertenciam a um rosto que ela reconheceu imediatamente dos jornais e revistas de negócios. Rafael Mendonça. O empresário de 32 anos, conhecido por sua postura séria e pela forma como havia transformado a empresa familiar em um império, a observava com uma expressão
que misturava surpresa e curiosidade. Perdão, senhor. Confundi o senhor com outra pessoa, gaguejou Beatriz, sentindo o rosto queimar de vergonha. Por favor, me desculpe pela intromissão. Para sua surpresa, em vez da reprimenda que esperava, um leve sorriso se formou nos lábios do empresário. Acho que é a primeira vez que alguém me confunde assim, respondeu Rafael, a voz grave e controlada contrastando com o brilho incomum em seus olhos. Devo me sentir lisonjeado por ter sido confundido com alguém que merece tal recepção calorosa. Beatriz sentia-se mortificada. Aquele pequeno erro poderia custar seu emprego. Senhor Mendonça, sinto muito. Foi um engano terrível, explicou, tentando manter a compostura. Pensei que fosse o namorado da minha amiga. E ele costuma receber beijos de outras mulheres? Reperguntou Rafael, arqueando uma sobrancelha, mas mantendo o tom levemente divertido. Não, claro que não. Foi um gesto inocente. Eu jamais... Quero dizer, ela pediu que eu... Beatriz gaguejava, percebendo que cada explicação só piorava sua situação. Entendo, respondeu ele, observando-a com interesse. Qual é o seu nome? Beatriz Almeida, senhor, respondeu ela automaticamente, ajustando nervosamente o crachá no uniforme. Bem, Beatriz Almeida, aceito suas desculpas com uma condição, declarou Rafael, seu olhar fixo nela, que você seja a garçonete designada para me atender durante toda a minha estadia no Palácio Tropical. Antes que ela pudesse responder, o gerente do restaurante apareceu, claramente alarmado ao ver sua funcionária em conversa prolongada com um dos hóspedes. Mais importantes. Algum problema, Sr. Mendonça? Perguntou, lançando um olhar de advertência para Beatriz. Pelo contrário, respondeu Rafael, sem desviar os olhos de Beatriz. Estava apenas conhecendo melhor sua equipe. A senhorita Almeida é bastante cativante. Aquele encontro inusitado, que poderia ter resultado em demissão imediata, marcou o início de algo que Beatriz jamais poderia prever. Nos dias que se seguiram, Rafael Mendonça passou a frequentar o café da manhã no mesmo horário, sempre solicitando ser atendido por ela. A cada encontro, trocavam poucas palavras, mas os olhares se prolongavam. Beatriz tentava manter a distância, profissional, mas não podia negar o turbilhão de sensações que a presença dele despertava. O que ela não sabia era que, por trás daqueles olhares intensos, Rafael carregava segredos que poderiam mudar completamente sua vida. Segredos relacionados ao destino dos sabores da Bahia e à própria história da família Almeida. O beijo acidental havia despertado no empresário não apenas um interesse passageiro, mas uma curiosidade que o levaria a desvendar uma trama muito maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Durante 2 semanas, Rafael Mendonça manteve sua rotina no Palácio Tropical. Todas as manhãs, pontualmente às 7 horas, ocupava a mesma mesa próxima à janela e solicitava apenas um café forte, pão de queijo e frutas frescas. Beatriz notava que, apesar do cardápio sofisticado disponível, ele preferia o simples. O empresário, conhecido por sua agenda sempre lotada, parecia encontrar na presença da garçonete um momento de pausa em seu dia. O Sr. Mendonça vai ficar mais tempo que o previsto em Salvador? Perguntou Dona Teresa, enquanto preparava o café especial que ele sempre pedia. Nunca vi um hóspede tão assíduo no café da manhã. Beatriz deu de ombros, tentando disfarçar o rubor que surgia em suas bochechas sempre que o nome dele era mencionado. Deve ter negócios importantes na cidade. E esse negócio tem olhos castanhos e cabelos cacheados? Provocou a chefe, rindo da expressão constrangida de Beatriz. Menina, sou velha, mas não sou cega. Ele não tira os olhos de você. É só educação, Dona Teresa, respondeu Beatriz, pegando a bandeja preparada. Homens como ele não se interessam por mulheres como eu. Ao sair da cozinha, Beatriz avistou Rafael em seu lugar habitual. Vestia um terno azul marinho que destacava seus ombros largos, mas havia algo diferente naquela manhã. Ele parecia mais relaxado, menos formal. Quando ela se aproximou para servir o café, notou um livro aberto sobre a mesa. Sabores da Bahia, receitas tradicionais, leu Beatriz em voz alta, surpreendendo-se ao reconhecer o título.
Era um livro publicado por sua mãe 10 anos antes, quando o restaurante estava no auge. O senhor se interessa por culinária baiana. Rafael fechou o livro e o girou para que ela pudesse ver melhor a capa. É um ótimo guia para quem quer conhecer a verdadeira culinária local, não acha? A autora tem um talento especial para descrever não apenas os ingredientes, mas a alma por trás de cada prato. Ela tinha, corrigiu Beatriz automaticamente, sentindo a familiar pontada de dor ao falar da mãe. Marta Almeida era minha mãe. O olhar de Rafael se intensificou, uma mistura de surpresa e algo mais que Beatriz não conseguiu identificar. Sua mãe? Isso é uma coincidência notável. O livro foi publicado quando tínhamos os Sabores da Bahia, nosso restaurante no Pelourinho, explicou ela, permitindo-se um momento de nostalgia. Era pequeno, mas sempre cheio. Turistas faziam fila para provar o caruru da minha mãe e o acarajé que meu pai aprendeu a fazer com minha avó. E o que aconteceu com o restaurante? Perguntou Rafael, seu tom cauteloso. Beatriz hesitou. Não costumava compartilhar essa parte de sua história com estranhos, especialmente com clientes. Mas havia algo no olhar de Rafael que a convidava a confiar. Faliu há 5 anos. Um grupo empresarial comprou vários imóveis no Pelourinho para um projeto de revitalização. Nosso aluguel triplicou da noite para o dia e depois vieram outros problemas. Fiscalizações repentinas, multas inexplicáveis. Em menos de 1 ano perdemos tudo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Rafael tomou um gole do café, seus olhos nunca deixando os dela. Você também cozinha como sua mãe? Perguntou finalmente, mudando o assunto. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Cozinhar é o que me mantém sã. Cada receita me conecta com minhas raízes, com quem eu realmente sou. Gostaria de provar algum dia, disse Rafael, em um tom que soou mais como um pedido do que uma observação casual. Antes que Beatriz pudesse responder, seu celular vibrou no bolso do uniforme. Era Luísa. Desculpando-se rapidamente, afastou-se. Para atender a ligação. Bia, esqueci meus remédios. A voz da irmã soava cansada. Poderia trazer quando sair do trabalho? Estou me sentindo fraca de novo. Claro, Lu. Vou sair mais cedo hoje. Aguenta firme, tá? Respondeu Beatriz, a preocupação evidente em sua voz. Ao voltar para a mesa de Rafael, encontrou-o de pé, vestindo o paletó, pronto para sair. Ele deixou algumas notas sobre a mesa. Uma gorjeta generosa, como sempre fazia. Assuntos familiares? Perguntou, notando sua expressão preocupada. Minha irmã. Ela não tem passado bem ultimamente, respondeu vagamente, não querendo parecer que estava buscando simpatia. Rafael olhou para seu relógio de pulso, um modelo discreto, porém visivelmente caro. Tenho uma reunião com investidores hoje à noite. Preciso de uma chefe para preparar um jantar especial no salão privativo do hotel. Aceita o trabalho? Será bem remunerado. Beatriz piscou, surpresa com a proposta inesperada. Eu? Mas sou apenas garçonete aqui, Sr. Mendonça. O hotel tem chefes profissionais para esse tipo de evento. Mas nenhum deles é filho de Marta Almeida, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela. Diga ao gerente que solicitei especificamente você. Ele não se oporá. Antes que ela pudesse argumentar, Rafael entregou-lhe um cartão com seu número pessoal. Me ligue para discutirmos. O cardápio. 6 pessoas, jantar formal, mas quero autenticidade. A verdadeira culinária baiana que seu restaurante servia. Beatriz ficou paralisada, o cartão entre seus dedos como um talismã. Aquela era uma oportunidade que não poderia recusar. O pagamento por uma noite seria equivalente a semanas de salário como garçonete, dinheiro que poderia ajudar com os medicamentos de Luísa. Naquela tarde, após o expediente, Beatriz correu para o pequeno apartamento que dividia com a irmã, no bairro da Ribeira. Encontrou Luísa deitada, mais pálida que o normal, os olhos fundos destacando-se no rosto jovem. Aos 20 anos, a estudante de medicina do 4º período ironicamente conhecia bem seu próprio diagnóstico, problemas renais que se agravavam a cada dia. Como foi o trabalho? Perguntou Luísa, tentando parecer animada.
Beatriz contou sobre a proposta de Rafael enquanto preparava um chá para a irmã. É uma chance de mostrar meu talento, Lu, e o pagamento vai ajudar com seus exames. Bia, não quero que você se preocupe tanto comigo, protestou Luísa, incorporando-se na cama. E esse tal de Rafael, tem certeza que é só um trabalho? Beatriz corou, pensando nos olhares trocados durante as manhãs no hotel. É claro que é só trabalho. Ele é Rafael Mendonça, o dono do Grupo Mendonça. Deve ter pelo menos 3 casas em Trancoso e um iate ancorado em Angra dos Reis. E daí? Você é Beatriz Almeida, filha de Marta e João Almeida, herdeira do melhor restaurante que o Pelourinho já viu, respondeu Luísa com uma convicção que fez o coração de Beatriz apertar. A irmã sempre acreditara nela mais do que ela mesma. Depois de garantir que Luísa tomasse seus remédios, Beatriz fechou-se na pequena cozinha do apartamento. Tirou de uma gaveta o caderno de receitas da mãe, suas páginas amareladas e manchadas de uso. Aquelas receitas eram mais que instruções culinárias. Eram memórias, histórias, legados. Com os dedos tremendo ligeiramente, pegou o celular e discou o número no cartão de Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Senhor Mendonça, é Beatriz Almeida, sobre o jantar e aceito preparar, mas tenho uma condição. Respirou fundo antes de continuar. Quero liberdade total para criar o cardápio. Vou mostrar o verdadeiro sabor da Bahia. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio, seguido por uma resposta que soou quase como um sorriso. Nunca esperaria menos de você, Beatriz. O que ela não sabia era que, enquanto planejava o menu perfeito para impressionar os convidados de Rafael, ele conduzia sua própria investigação. Em seu laptop aberto no quarto do hotel, uma pasta continha documentos sobre a falência dos sabores da Bahia, incluindo o nome da empresa responsável pela aquisição dos imóveis no Pelourinho, uma subsidiária do próprio Grupo Mendonça, adquirida 3 meses antes do início dos problemas da família Almeida. A cozinha do salão privativo do Palácio Tropical fervilhava de atividade. Beatriz havia chegado 2 horas antes do combinado para preparar tudo. Vestia o uniforme de chefe que o hotel lhe fornecera, branco impecável, com seu nome bordado discretamente, uma roupa que lhe caía tão naturalmente quanto se tivesse nascido para usá-la. Faz tempo que não vejo alguém manusear facas com tanta precisão, comentou Pedro, o sous-chefe designado para auxiliá-la, enquanto observava Beatriz picar coentro com movimentos rápidos e seguros. Cresci cortando dendê. Para minha mãe desde os 7 anos, respondeu ela com um sorriso nostálgico. Ela dizia que as mãos são a primeira ferramenta de um chefe. Para aquela noite, Beatriz havia planejado um menu que contava a história da Bahia através de seus sabores: acarajés em versão miniatura para o couvert, moqueca de camarão como diol. Entrada, bobó de camarão e chinchim de galinha como pratos principais, e para a sobremesa, um quindim elaborado com a receita secreta de sua avó. Era mais que uma refeição, era seu coração servido em pratos. Às 8 em ponto, Rafael chegou com seus convidados, 2 casais de investidores do Sul e uma mulher que Beatriz não esperava ver. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido de grife que destacava sua silhueta elegante, Camila Vasconcelos entrou no salão privativo como se fosse a anfitriã da noite. Beatriz a reconheceu imediatamente das revistas de celebridades. A ex-noiva de Rafael, herdeira do império hoteleiro Vasconcelos e figura constante nas colunas sociais. Rafael, querido, você não mencionou que teríamos uma experiência folclórica esta noite, comentou Camila, seu tom doce mal disfarçando o desdém enquanto observava os pratos típicos sendo arrumados. Rafael, impecável em seu terno cinza, aproximou-se da cozinha onde Beatriz dava os toques finais na apresentação das entradas. Está tudo perfeito, disse em voz baixa apenas para ela ouvir. Não se intimide. Camila apareceu sem convite, mas isso não muda nada. Algo na maneira como ele pronunciou aquelas palavras, como seus olhos sustentaram os dela com firmeza, deu a Beatriz a confiança que precisava. Assentiu discretamente e continuou seu trabalho, concentrando-se nos sabores que queria apresentar.
O jantar começou com elogios entusiasmados aos acarajés. Os investidores, embora inicialmente hesitantes com a comida regional, logo se renderam ao equilíbrio perfeito entre o picante e o suave, o crocante e o macio. Enquanto Beatriz servia a moqueca, explicava a história por trás do prato, as influências africanas e indígenas, o significado cultural de cada ingrediente. É fascinante como a culinária pode contar tanto sobre um povo, comentou um dos investidores, um senhor de meia idade que parecia genuinamente interessado. Sinto que estou conhecendo a Bahia através destes sabores. Camila, no entanto, mantinha um sorriso artificial enquanto mal tocava na comida. Quando Rafael se ausentou brevemente para atender uma ligação, ela aproximou-se da cozinha onde Beatriz finalizava os pratos principais. Então você é a garçonete que Rafael tanto menciona, disse Camila, seus olhos azuis avaliando Beatriz de cima a baixo. Devo admitir que esperava algo diferente. Beatriz continuou arrumando os pratos, determinada a não se deixar intimidar. Espero que esteja apreciando o jantar, senhora Vasconcelos. É adequado para o que é, suponho, respondeu Camila, passando um dedo pela borda do balcão como se verificasse poeira. Rafael sempre teve essa curiosidade por coisas exóticas e diferentes. É charmoso, mas passageiro. Logo ele volta para o que conhece, para o mundo ao qual pertence. Antes que Beatriz pudesse responder, Rafael retornou ao salão. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante pareceu que ele podia sentir a tensão no ar. Caminhou diretamente até a cozinha, ignorando os chamados de Camila. Está tudo bem aqui? Perguntou, seu olhar passando de Beatriz para Camila e de volta. Perfeitamente bem, respondeu Camila com um sorriso calculado. Estava apenas conhecendo melhor sua chefe contratada. Fascinante como você encontra essas pérolas escondidas. Rafael. O tom condescendente não passou despercebido. Rafael franziu o senho, mas antes que pudesse dizer algo, Beatriz interveio. O chinchim de galinha está pronto para ser servido, senhor Mendonça, disse com calma profissional. Recomendo que seja apreciado enquanto está quente. Rafael assentiu, tocando levemente o braço de Beatriz, num gesto de apoio discreto. Vamos voltar à mesa, Camila. Nossos convidados estão esperando. Enquanto serviam o prato principal, Beatriz notou como Rafael sutilmente posicionou-se entre ela e Camila, como se quisesse protegê-la dos comentários venenosos da ex-noiva. A refeição continuou com os investidores cada vez mais impressionados, não apenas com a comida, mas com as histórias, que Beatriz compartilhava sobre cada prato. Este chinchim tem uma história especial, explicou ela enquanto servia. Era o prato favorito do meu pai. Ele dizia que o segredo está no dendê fresco e na paciência ao cozinhar o frango lentamente. Você aprendeu a cozinhar com seus pais? Perguntou um dos convidados. Sim, no nosso restaurante, Os Sabores da Bahia, respondeu Beatriz, um toque de orgulho em sua voz. Era pequeno, mas muito querido no Pelourinho. E por que fechou? Perguntou o mesmo convidado genuinamente curioso. Beatriz hesitou, seu olhar involuntariamente buscando Rafael, que parecia subitamente tenso. Circunstâncias difíceis, respondeu vagamente. Mas a cozinha permanece viva nas receitas e nas memórias. Que poético, interrompeu Camila com falsa doçura. Mas na realidade, negócios são negócios. Nem todos têm a capacidade de sobreviver no mercado competitivo, não é mesmo? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Rafael pigarreou claramente irritado. Acredito que o talento de Beatriz demonstra exatamente o contrário. Sua capacidade de transformar ingredientes simples em uma experiência extraordinária mostra um talento empresarial nato. O elogio pegou Beatriz de surpresa. Seus olhos encontraram os de Rafael, e naquele momento, algo silencioso foi compartilhado entre eles. Uma compreensão, um reconhecimento. A tensão foi quebrada quando Pedro entrou trazendo a sobremesa, quindins dourados e reluzentes, servidos sobre uma cama de calda de maracujá com folhas de hortelã. Isso parece divino, exclamou uma das convidadas, seus olhos brilhando de antecipação. Ao primeiro bocado, um coro de aprovação percorreu a mesa.
Mesmo Camila, que havia sido crítica durante toda a noite, não pôde disfarçar a surpresa ao provar a sobremesa. Este é possivelmente o melhor quindim que já provei, admitiu a contragosto. É uma receita de família, explicou Beatriz. Minha avó acrescentava um ingrediente secreto que faz toda a diferença. E qual seria? Questionou Camila, arqueando uma sobrancelha. Beatriz sorriu serenamente. Se eu contasse, não seria mais um segredo, não é? A resposta arrancou risadas dos convidados e um sorriso orgulhoso de Rafael. Camila, percebendo que estava perdendo terreno, decidiu mudar de tática. Rafael, querido, lembra daquele restaurante em Paris onde comemoramos nosso noivado? Perguntou sua voz melosa. Aquilo sim era alta gastronomia, embora esta experiência regional tenha seu charme, nada se compara à finesse francesa, não concorda? Na verdade, não, respondeu Rafael com firmeza, surpreendendo todos à mesa. A autenticidade deste jantar supera qualquer restaurante estrelado que já visitei. Há alma em cada prato, algo que o dinheiro não pode comprar. O rosto de Camila endureceu, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Sempre o romântico, disse com um riso forçado. Mas quando se trata de negócios, você sabe bem que sentimentalismos não têm lugar. Afinal, não foi isso que você me ensinou. A indireta era clara, e Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nas palavras de Camila, uma insinuação que parecia ter um significado oculto que só Rafael compreendia. Ao final da noite, quando os convidados se despediram com calorosos elogios à chefe, Camila fez questão de ser a última a sair. Aproximou-se de Beatriz, que organizava a cozinha. Aproveite seu momento de glória, querida, sussurrou. Rafael pode estar fascinado agora, mas conheço-o bem demais. Ele é um Mendonça, acima de tudo, e os Mendonça sempre escolhem o que é melhor para os negócios. Não importa quem precise ser sacrificado no processo. Com essas palavras enigmáticas, Camila saiu deixando um rastro de perfume caro e ameaça velada. Beatriz permaneceu imóvel, as palavras ecoando em sua mente como um presságio. Não dê ouvidos a ela, disse Rafael, que havia retornado ao salão privativo, após acompanhar os outros convidados até a saída. Camila nunca aceitou bem o fim do nosso noivado. Por que terminou? Perguntou Beatriz antes que pudesse se conter. Rafael a estudou por um momento, como se decidisse quanto revelar. Percebi que estávamos juntos por conveniência, não por amor. Nossas famílias esperavam essa união, mas eu queria mais. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela. O jantar foi perfeito, Beatriz. Você tem um dom extraordinário. Obrigada pela oportunidade, respondeu ela, subitamente consciente da proximidade entre eles. Quero te fazer uma proposta, disse Rafael, sua voz baixa e intensa. Mas não aqui, amanhã no café da manhã podemos conversar? Beatriz assentiu, seu coração acelerando com as possibilidades que aquela noite havia aberto. O que ela não sabia era que, enquanto Rafael saía do salão privativo, seu celular vibrava com uma mensagem de seu diretor financeiro. Documentos da aquisição da Pelourinho Empreendimentos Localizados. Confirmado envolvimento direto na falência do restaurante Sabores da Bahia. Aguardo instruções. O sol ainda não havia despontado quando Beatriz chegou ao Palácio Tropical naquela manhã. Depois de uma noite praticamente sem dormir, revirando na mente cada detalhe do jantar, cada olhar trocado com Rafael, cada palavra sussurrada por Camila, ela mal conseguira se concentrar durante o trajeto de ônibus do bairro da Ribeira até o hotel. Luísa havia percebido sua agitação. Esse empresário mexeu mesmo com você, hein? Provocou enquanto observava a irmã escolher cuidadosamente a roupa para o dia seguinte, algo que raramente fazia. Nunca te vi assim por causa de um homem. Não é por causa dele, mentiu Beatriz, optando por uma blusa azul clara que ressaltava seu tom de pele. É a oportunidade profissional que ele pode representar. Mas era impossível negar para si mesma. Havia algo em Rafael Mendonça que a atraía de forma magnética. Não era apenas sua aparência impecável ou sua posição social, mas a maneira como seus olhos pareciam enxergar além da garçonete, como se reconhecesse nela algo que nem ela mesma percebia.
Ao entrar na cozinha do hotel, Beatriz foi recebida por Dona Teresa com um sorriso malicioso. Parece que alguém causou boa impressão ontem à noite, comentou a chefe, apontando para um arranjo de flores sobre o balcão. Chegou cedo com seu nome. Beatriz aproximou-se das flores, um arranjo de lírios tropicais em tons vibrantes que perfumavam o ambiente. Junto havia um cartão com a caligrafia firme de Rafael. Obrigado por tornar o jantar inesquecível. Aguardo nosso café da manhã, RM. O Sr. Mendonça já chegou? Perguntou, tentando controlar o rubor que se espalhava por suas bochechas. Está no terraço privativo, respondeu Dona Teresa. Pediu para servir o café lá em cima quando você chegasse. Menu especial já está preparado. O terraço do Palácio Tropical ficava no último andar, com vista para toda a Baía de Todos os Santos. Quando Beatriz chegou, carregando a bandeja com café, frutas e pães frescos, encontrou Rafael de costas para a porta, contemplando o horizonte onde o sol começava a surgir, pintando o céu de laranja e rosa. É a vista mais bonita de Salvador, disse ele sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Mas ainda assim, não faz justiça à beleza desta cidade. Beatriz colocou a bandeja sobre a mesa e permaneceu em silêncio, observando o perfil de Rafael contra a luz nascente. Havia uma serenidade nele naquele momento, algo distante da imagem do empresário implacável que as revistas retratavam. Sente-se comigo, pediu ele, finalmente virando-se para encará-la. Por favor, não como garçonete, mas como minha convidada. Hesitante, Beatriz tomou o lugar indicado, sentindo-se deslocada no papel de convidada. Rafael serviu café para ambos com naturalidade, como se estivessem acostumados a compartilhar cafés da manhã há anos. Os investidores ficaram impressionados ontem, comentou ele, especialmente com você. Sua paixão pela culinária baiana, sua história, eles sentiram a autenticidade. Obrigada, respondeu Beatriz, permitindo-se um pequeno sorriso. Foi especial poder cozinhar aquelas receitas novamente. Rafael tomou um gole de café, seus olhos nunca deixando-os dela. Falei sério sobre a proposta. Quero te oferecer uma oportunidade, Beatriz. Ele abriu uma pasta que estava sobre a mesa e retirou alguns documentos. Estou adquirindo um espaço no Rio Vermelho para um novo empreendimento gastronômico focado em culinária regional. Quero que você seja a chefe principal, com liberdade total para criar o menu. Beatriz piscou atordoada com a proposta inesperada. Eu? Mas não tenho formação oficial, não tenho experiência em grandes restaurantes. Tem algo muito mais valioso, interrompeu Rafael. Autenticidade. Conhecimento que vem de gerações, não de escolas culinárias. É exatamente o que procuro. O coração de Beatriz acelerou. Aquela proposta era a realização de um sonho que ela havia enterrado junto com os sabores da Bahia. A chance de honrar o legado de seus pais, de criar algo próprio. O salário seria 3 vezes o que você ganha aqui, mais participação nos lucros, continuou Rafael. E teríamos uma cláusula específica para permitir que você desenvolva seus próprios projetos no futuro. Por quê? Perguntou Beatriz, a desconfiança finalmente atravessando a nuvem de surpresa. Porque eu? Mal nos conhecemos. Há centenas de chefes talentosos em Salvador que matariam por uma oportunidade assim. Rafael colocou a xícara sobre a mesa e a fitou com intensidade. Porque em 5 minutos provando sua comida, senti mais emoção do que em anos frequentando os melhores restaurantes do mundo. Porque você cozinha com alma, Beatriz. E por quê? Ele hesitou, como se medisse as próximas palavras. Porque desde aquele beijo acidental não consigo parar de pensar em você. A confissão pairou entre eles como uma pergunta não feita. Beatriz sentiu o rosto queimar, recordando-se daquele momento embaraçoso que agora parecia predestinado. Rafael, seu. Celular tocou interrompendo o que diria. Era Daniela. Com um pedido de desculpas, Beatriz atendeu. Bia, você não vai acreditar. A voz da amiga soava agitada. Acabei de ver na televisão. O Grupo Mendonça anunciou um projeto de revitalização. Tá do Pelourinho. É o mesmo grupo do cara que você confundiu com Matheus, não é? O mundo de Beatriz pareceu parar.
O quê? Que tipo de projeto? Uma espécie de centro comercial sofisticado. Estão dizendo que vão preservar as fachadas históricas, mas transformar tudo por dentro. Começou há 5 anos com algumas aquisições pontuais e agora eles estão revelando o projeto completo. 5 anos, exatamente quando os Sabores da Bahia começou a enfrentar problemas. Exatamente quando o aluguel triplicou da noite para o dia. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que Beatriz não queria ver. Preciso desligar, disse abruptamente, finalizando a chamada. Quando ergueu os olhos para Rafael, ele já não sorria. Algo em sua expressão havia mudado, como se tivesse adivinhado o conteúdo da ligação. É verdade? Perguntou Beatriz, sua voz trêmula. O Grupo Mendonça está por trás do projeto de revitalização do Pelourinho? Rafael respirou fundo, seu rosto assumindo a expressão neutra de um homem de negócios. Sim. É um projeto que começou há 5 anos, antes mesmo de eu assumir o controle total da empresa. Então foi você, disse Beatriz, as palavras saindo como um sussurro horrorizado. Foi o seu grupo que comprou o imóvel do nosso restaurante, que triplicou nosso aluguel, que orquestrou todas aquelas fiscalizações até nos quebrar. Beatriz, não é tão simples assim, Rafael tentou explicar, sua voz controlada. Eu não supervisionava diretamente essas aquisições na época. A Pelourinho Empreendimentos era uma subsidiária que operava com certa autonomia. Mas era sua empresa. A voz de Beatriz elevou-se, carregada de dor. Enquanto você estava em Paris comemorando seu noivado com Camila, meus pais perdiam tudo. O que construíram durante uma vida inteira. Rafael empalideceu. Como você sabe sobre Paris? Camila fez questão de mencionar ontem. Beatriz levantou-se bruscamente, derrubando a xícara de café. O líquido escuro espalhou-se pela toalha branca como uma mancha de tinta. Tudo isso foi... o quê? Culpa. Você descobriu quem eu era e decidiu se redimir oferecendo um emprego à filha da família que sua empresa destruiu? Não. Rafael também se levantou, seu rosto uma máscara de angústia. Eu só descobri a conexão depois, Beatriz. Juro que quando te conheci, quando te convidei para cozinhar, não sabia do envolvimento do Grupo Mendonça com os Sabores da Bahia. E agora, que sabe, esta proposta é caridade? Esmola para limpar sua consciência? Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Não é nada disso. Meus sentimentos por você são reais. E essa proposta é baseada no seu talento, nada mais. Beatriz recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Sentimentos? Como pode falar de sentimentos quando sua empresa destruiu minha família? Depois que perdemos o restaurante, meus pais nunca mais foram os mesmos. Meu pai adoeceu de desgosto, minha mãe perdeu a vontade de cozinhar. E agora você aparece com flores e propostas de emprego? Ela reuniu suas coisas, as mãos tremendo incontrolavelmente. Fique com seu restaurante no Rio Vermelho, Sr. Mendonça. Não estou à venda. Beatriz, por favor. Rafael deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar. Sabe o que Camila disse ontem? Que os Mendonça sempre escolhem o que é melhor para os negócios, não importa quem precise ser, sacrificado no processo. Parece que ela o conhece melhor do que eu imaginava. Com essas palavras, Beatriz saiu do terraço, deixando Rafael imóvel, olhando para a mancha de café que se espalhava pela toalha branca como um presságio sombrio. De volta à cozinha, Beatriz tentava conter as lágrimas enquanto guardava seu avental no armário de funcionários. Dona Teresa aproximou-se, preocupada. Menina, o que aconteceu? Você está pálida. Preciso sair mais cedo hoje, Dona Teresa. É uma emergência familiar, mentiu Beatriz, incapaz de explicar a tempestade que devastava seu interior. Ao sair do hotel, o celular de Beatriz tocou novamente. Era Luísa e sua voz soava fraca e assustada. Bia, não estou me sentindo bem. Acho que preciso ir ao hospital. O mundo de Beatriz, que já parecia desmoronar, agora colapsava completamente. Esquecendo temporariamente a dor da traição, ela correu para pegar o primeiro ônibus em direção à Ribeira, rezando para que chegasse a tempo. No terraço do Palácio Tropical, Rafael permanecia imóvel,
olhando para a vista que antes parecia tão promissora. Em seu celular, a mensagem do diretor financeiro continuava sem resposta. Senhores Mendonça e Vasconcelos aparecem como principais articuladores da estratégia para desvalorizar propriedades no Pelourinho. Operação conduzida por Augusto Mendonça, seu pai, e Eduardo Vasconcelos, pai de Camila. Confirma instruções para arquivar definitivamente estes documentos. O Hospital Municipal de Salvador estava lotado naquela manhã. Beatriz atravessou os corredores apinhados de pessoas em busca de atendimento, segurando firmemente a mão de Luísa, que tremia e suava frio. Após horas de espera, finalmente conseguiram uma consulta. Insuficiência renal em estágio avançado, explicou o médico com expressão grave, após examinar os resultados dos exames que Luísa havia feito na semana anterior. Ela precisa iniciar hemodiálise imediatamente e entrar na fila para transplante. As palavras atingiram Beatriz como golpes físicos. Ela sabia que a irmã não estava bem, mas não imaginava a gravidade da situação. Quanto custa o tratamento? Perguntou a realidade financeira imediatamente se impondo. O médico explicou que, embora o SUS cobrisse o procedimento, a espera poderia ser longa. Para um atendimento mais rápido e completo, com todos os medicamentos necessários, uma clínica particular seria a melhor opção, a um custo que estava muito além das possibilidades de Beatriz. Quanto tempo ela tem sem o tratamento? Se perguntou Beatriz, sua voz quase inaudível. O olhar do médico foi suficiente para responder. Não havia muito tempo. Nos dias que se seguiram, Beatriz pediu demissão do Palácio Tropical, incapaz de suportar a ideia de encontrar Rafael novamente. Conseguiu um emprego em um pequeno restaurante no Mercado Modelo, onde a remuneração era ainda menor, mas pelo menos podia ficar mais perto de casa para cuidar de Luísa. Você precisa comer algo, Lu, insistiu Beatriz, oferecendo uma sopa leve que havia preparado especialmente para a irmã, seguindo as restrições alimentares recomendadas pelo médico. Luísa, cada dia mais fraca, forçou um sorriso. Você devia ter aceitado a proposta daquele empresário. O dinheiro viria bem. A calhar agora. Não mencione aquele homem, respondeu Beatriz, a mágoa evidente em sua voz. Ele e sua família são responsáveis por tudo de ruim que aconteceu conosco. Mas ele nem sabia, Bia. Pelo que você me contou, ele parecia genuinamente arrependido. Arrependimento. Não paga contas médicas, retrucou Beatriz, ajudando a irmã a se sentar para comer. Vamos encontrar outro jeito. Mas à medida que os dias passavam e a condição de Luísa piorava, Beatriz começava a se desesperar. Havia conseguido uma vaga para a hemodiálise pelo SUS, mas a primeira sessão ainda demoraria 2 semanas, tempo que Luísa talvez não tivesse. Os medicamentos eram caros e suas economias estavam acabando rapidamente. Numa tarde particularmente difícil, quando Luísa teve um episódio de tontura seguido de vômito, Beatriz tomou uma decisão que jamais imaginou. Com o coração pesado, digitou o número que ainda guardava em seu celular. Preciso vê-lo, disse simplesmente quando Rafael atendeu. Não houve necessidade de se identificar. O silêncio momentâneo do outro lado da linha indicava que ele sabia exatamente quem era. Onde e quando, respondeu ele, sua voz grave revelando um misto de surpresa e alívio. Eles marcaram de se encontrar na Praça da Sé, um local público onde Beatriz se sentiria mais segura. Quando chegou, viu Rafael sentado em um banco, vestindo roupas surpreendentemente casuais, calça jeans e camisa azul clara, sem o terno que parecia ser sua segunda pele. De alguma forma, assim ele parecia mais humano, menos o empresário impiedoso que ela havia imaginado nos últimos dias. Obrigado por aceitar me ver, disse Rafael quando ela se aproximou, levantando-se, mas mantendo distância, respeitando o espaço dela. Beatriz sentou-se incapaz de olhar diretamente para ele. Não vim por você, vim pela minha irmã. Em poucas palavras, explicou a situação de Luísa. A insuficiência renal, a necessidade urgente de tratamento, o custo proibitivo. Eu não pediria nada para mim, concluiu, as palavras saindo com dificuldade. Mas por Luísa, ela é tudo o que me resta.
Rafael escutou em silêncio, seu rosto uma máscara de preocupação genuína. Quando Beatriz terminou, ele assentiu levemente. Vou cuidar de tudo, disse simplesmente. Hoje mesmo Luísa será transferida para a melhor clínica nefrológica de Salvador. Todos os custos serão cobertos. Beatriz finalmente ergueu os olhos para encará-lo. Por quê? Por culpa? Para limpar sua consciência? Porque me importo com você, respondeu Rafael, sua voz firme. E porque, de fato, carrego parte da responsabilidade pelo que aconteceu com sua família, mesmo que indiretamente. Ele hesitou, como se medisse as próximas palavras. Nos últimos dias, investiguei a fundo o que aconteceu com os sabores da Bahia. Descobri coisas que preferiria não saber. Que coisas? Perguntou Beatriz, uma mistura de medo e curiosidade em sua voz. Rafael tirou do bolso um pendrive. Está tudo aqui. Documentos, e-mails, registros de reuniões. A verdade sobre como seu restaurante foi deliberadamente arruinado. Ele entregou o pendrive a Beatriz, que o pegou como se fosse algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Meu pai e o pai de Camila trabalharam juntos nesse projeto do Pelourinho. Eles identificaram estabelecimentos-chave que precisavam ser removidos para o plano avançar. Os Sabores da Bahia eram um deles, popular demais, enraizado demais na cultura local, um obstáculo. Beatriz sentiu o estômago revirar. Então foi proposital. Cada fiscalização, cada multa, tudo parte de uma estratégia para forçar vocês a vender, confirmou Rafael, o desgosto evidente em sua voz. Quando assumiu o controle total do Grupo Mendonça há 2 anos, essas operações já haviam sido concluídas. Os documentos foram arquivados, as provas escondidas. E você nunca questionou? Nunca se perguntou como tantos comerciantes tradicionais simplesmente desistiram ao mesmo tempo? Rafael abaixou a cabeça, a vergonha evidente em seu gesto. Eu estava focado em expansão internacional, em novos mercados. Confiei nas decisões que haviam sido tomadas antes de mim. Foi um erro. Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons da praça, crianças brincando, turistas fotografando a catedral, vendedores ambulantes anunciando seus produtos. Isso não traz o restaurante dos meus pais de volta, disse finalmente Beatriz. Não apaga o sofrimento deles. Não traz, concordou Rafael. Mas talvez possamos construir algo novo, algo que honre o legado deles. Ele explicou que havia adquirido pessoalmente o imóvel onde ficava os Sabores da Bahia. Não através do Grupo Mendonça, mas com meu próprio dinheiro. Está exatamente como foi deixado, fechado esses anos todos. As chaves são suas, se quiser. Beatriz o encarou, tentando decifrar suas intenções. Por que faria isso? Porque desde aquele beijo acidental algo mudou em mim, respondeu Rafael com simplicidade. Você me fez enxergar além dos números, além dos negócios, e porque acredito que seja a coisa certa a fazer. Antes que Beatriz pudesse responder, seu celular tocou. Era Daniela que havia ficado com Luísa. Bia, ela desmaiou. A ambulância. Está a caminho, mas o mundo de Beatriz pareceu desmoronar novamente. Ela se levantou bruscamente, o pânico tomando conta. É Luísa, explicou com voz trêmula. Rafael imediatamente entrou em ação. Meu carro está ali. Vamos chegar mais rápido que qualquer ambulância. Sem tempo para hesitações ou orgulho ferido, Beatriz aceitou. Em minutos, estavam no carro de Rafael, atravessando as ruas de Salvador em direção à Ribeira. Durante o trajeto, ele fez diversas ligações, mobilizando recursos, médicos, contatos. Beatriz observava, atônita, como portas se abriam com uma simples menção ao nome Mendonça. Ao chegarem ao pequeno apartamento, encontraram Luísa desacordada, no sofá com Daniela em pânico ao seu lado. A ambulância está demorando demais, disse a amiga, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não vamos esperar, decidiu Rafael, pegando Luísa cuidadosamente nos braços. Meu médico pessoal já está nos aguardando na clínica São Rafael. No carro, Beatriz segurava a mão da irmã, rezando silenciosamente. Rafael dirigia com concentração, ocasionalmente lançando olhares preocupados pelo retrovisor. Ela
Vai ficar bem, disse ele, tentando transmitir uma segurança que não sentia. Prometo a você, Beatriz. Na clínica, tudo aconteceu com uma rapidez impressionante. Luísa foi imediatamente atendida por uma equipe completa, levada para exames, conectada a aparelhos. Beatriz observava tudo como se estivesse em um sonho, incapaz de processar completamente a realidade. Dr. Matias é o melhor nefrologista do Nordeste, explicou Rafael, enquanto aguardavam no corredor. Ele cuidou do meu avô por anos. Horas se passaram até que o médico saísse para falar com eles. Seu semblante era sério, mas não pessimista. Começamos a hemodiálise e estabilizamos a paciente, explicou. Mas a situação é grave. Ela precisa de um transplante, e quanto antes melhor. Farei o teste de compatibilidade imediatamente, disse Beatriz. Sou a única parente viva. O médico assentiu. Faremos todos os testes necessários. Enquanto isso, manteremos o tratamento intensivo. Quando finalmente puderam ver Luísa, ela estava consciente, embora fraca. Seu rosto iluminou-se ao ver a irmã, mas sua expressão tornou-se confusa ao notar Rafael parado respeitosamente à distância. O famoso empresário, murmurou com um fraco sorriso. Veio conferir se sou um bom investimento. Rafael aproximou-se, um sorriso gentil em seu rosto. Vim garantir que você receba o melhor tratamento possível. Sua irmã é muito importante para mim. Luísa olhou de Rafael para Beatriz, percebendo algo não dito entre eles. Então você é o anjo da guarda que nos enviou para esta clínica particular. Ele está apenas tentando consertar um erro do passado, interveio Beatriz, ainda incapaz de perdoar completamente. Seja qual for o motivo, respondeu Luísa, sua voz fraca, mas determinada. Estou grata. E você também deveria estar, Bia. Quando a noite caiu, Rafael insistiu para que Beatriz fosse descansar no apartamento que ele mantinha no bairro da Graça, próximo à clínica. Tem 2 quartos. Você ficará completamente à vontade. É importante que descanse para ajudar sua irmã. Exausta. Demais para argumentar, Beatriz aceitou. No caminho passaram pelo Pelourinho. As luzes iluminavam as fachadas coloridas dos casarões históricos, muitos deles agora ocupados por lojas sofisticadas e restaurantes gourmet, o resultado do projeto de revitalização. Foi ali, disse Beatriz, apontando para um sobrado, de esquina com portas fechadas e uma placa desbotada. Os sabores da Bahia. Rafael diminuiu a velocidade observando o local. É mais bonito do que imaginei. Era, corrigiu Beatriz, a nostalgia evidente em sua voz. Era o lugar mais acolhedor do Pelourinho. Aos domingos, minha mãe fazia feijoada para a vizinhança. Cobrávamos apenas o suficiente para cobrir os custos. Era nossa forma de agradecer à comunidade que sempre nos apoiou. Rafael estacionou o carro. Quer entrar? Tenho as chaves comigo. Beatriz hesitou, o coração acelerado. Não pisava naquele lugar há 5 anos. Não sei se estou pronta. Você não precisa estar sozinha, respondeu Rafael, oferecendo sua mão. Estarei ao seu lado, se me permitir. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era perdão, ainda não, mas talvez o começo de um entendimento. Beatriz não aceitou sua mão, mas assentiu levemente. Vamos entrar. O cheiro de poeira e abandono invadiu as narinas de Beatriz assim que Rafael abriu a porta do antigo Sabores da Bahia. A escuridão do local foi lentamente dissipada quando ele encontrou o interruptor, revelando um espaço congelado no tempo. Mesas e cadeiras ainda estavam dispostas, como se esperassem clientes que nunca mais viriam, agora cobertas por lençóis brancos empoeirados. Na parede, fotografias desbotadas contavam a história do lugar: inauguração, clientes famosos, festas de São João. Tentei manter tudo como estava, explicou Rafael, observando Beatriz caminhar lentamente pelo salão, seus dedos deslizando sobre superfícies familiares. Contratei uma empresa para fazer manutenção básica no telhado e instalações, mas não permiti que mudassem nada do interior. Beatriz não respondeu imediatamente. Estava absorta em memórias, cada canto do restaurante despertando lembranças que havia tentado suprimir por anos. Parou diante de uma foto grande na parede principal. Seus pais sorridentes, ao lado de um jovem, Beatriz e Luísa,
todos usando camisetas com o logo dos Sabores da Bahia durante a comemoração do 10º aniversário do estabelecimento. Foi 2 semanas antes de tudo começar a desmoronar, disse finalmente, sua voz um sussurro no silêncio do local. Estávamos tão felizes, tão cheios de planos. Meu pai tinha acabado de conseguir um empréstimo para expandir a cozinha. Rafael permaneceu em silêncio, permitindo que ela processasse suas emoções, respeitando o momento sagrado de reconexão com o passado. Beatriz continuou seu percurso até chegar à cozinha. Removeu o lençol que cobria o fogão a lenha, peça central daquele espaço onde tantas receitas tradicionais haviam sido preparadas. Estava exatamente como se lembrava, um pouco enferrujado pelo tempo, mas ainda imponente. Minha mãe dizia que o segredo do acarajé perfeito estava no calor desse fogão, comentou um sorriso nostálgico formando-se em seus lábios. Ela se recusava a usar fogão a gás para as receitas tradicionais. Dizia que cada receita tem sua própria alma e que o fogo a lenha respeitava essa alma. Rafael aproximou-se cautelosamente, como se temesse invadir um espaço sagrado. Sua mãe parecia ser uma mulher muito sábia. Ela era, confirmou Beatriz, finalmente encarando-o. A luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas criava sombras em seu rosto, mas seus olhos brilhavam intensamente. Por que manteve este lugar intacto por todos esses anos? Rafael inspirou profundamente antes de responder. No início foi apenas um investimento. O imóvel tem valor histórico, localização privilegiada, mas depois que descobri a verdade sobre como o Grupo Mendonça havia adquirido este espaço, senti que não tinha o direito de transformá-lo em algo diferente. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Talvez inconscientemente, eu estivesse esperando uma oportunidade de consertar o que foi quebrado. Algumas coisas não podem ser consertadas, Rafael, respondeu Beatriz, sua voz firme, mas sem a amargura dos dias anteriores. Meus pais nunca voltarão. O tempo que perdemos, as memórias que poderíamos ter criado aqui, isso não tem preço. Eu sei, assentiu ele. Não estou buscando redenção. Fácil, Beatriz. Apenas uma chance de fazer o que é certo, mesmo que tarde demais. Caminhando até um armário no canto da cozinha, Beatriz o abriu e encontrou livros de receitas empilhados, todos escritos à mão, alguns amarelados pelo tempo. Pegou o mais antigo, reconhecendo imediatamente a caligrafia de sua avó. Isso é um tesouro, murmurou, folheando as páginas com reverência. Pensei que tivéssemos perdido esses cadernos durante a mudança. Enquanto Beatriz explorava os livros de receitas, Rafael observava o lugar com olhos analíticos. Estruturalmente está tudo em boas condições. Precisaria de uma reforma na parte elétrica e hidráulica, claro, mas o espaço em si é sólido. Ela ergueu o olhar dos livros, intrigada com o comentário. Está pensando como empresário agora? Estou pensando nas possibilidades, corrigiu ele. Em como este lugar poderia voltar a ser o que era. Beatriz balançou a cabeça, fechando o livro de receitas. Eu não tenho capital para reabrir os Sabores da Bahia. Todo o dinheiro que consigo agora vai para o tratamento de Luísa. Eu tenho, respondeu Rafael simplesmente. E não estou oferecendo como caridade ou compensação. Seria um investimento, uma sociedade, se você quiser. A proposta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que iam muito além de um simples acordo comercial. Beatriz estudou o rosto de Rafael, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Qual seria seu ganho? Rafael deu alguns passos pela cozinha, tocando os utensílios cobertos, as panelas penduradas que sobreviveram ao tempo. Nos últimos anos construiu um império baseado em números, aquisições, expansões. O Grupo Mendonça é um gigante no mercado, mas ele virou-se para encará-la, vulnerabilidade visível em seu olhar. Falta alma, Beatriz, e foi isso que senti na primeira vez que provei sua comida. Uma conexão com algo real, algo que tem raízes, história. Um silêncio pensativo preencheu o espaço entre eles. Beatriz absorvia as palavras,
pesando-as contra suas próprias ambições e medos. E o hospital? Perguntou subitamente. Luísa, ela está sozinha. A equipe médica tem meu contato direto. Qualquer mudança, seremos avisados imediatamente, assegurou Rafael. Podemos voltar agora mesmo, se preferir. Beatriz balançou a cabeça. Não, ela está dormindo. Os médicos disseram que precisava descansar. Hesitou antes de continuar. Obrigada pelo que está fazendo por ela. Independentemente do que aconteça entre nós, isso significa muito. O entre nós não passou despercebido por Rafael, cujo olhar se intensificou. Não estou fazendo isso para comprar seu perdão ou sua afeição, Beatriz. É simplesmente o certo a fazer. Eu sei, respondeu ela, surpreendendo a ambos com a convicção em sua voz. Se estivesse tentando me comprar, teria oferecido dinheiro, não um sonho. A conversa foi interrompida pelo celular de Rafael. Era a clínica informando que os resultados dos exames de compatibilidade haviam chegado. Infelizmente, Beatriz não. Era compatível para doar um rim à irmã. O que fazemos agora? Perguntou ela, o medo retornando com força total. Agora usamos recursos que felizmente tenho à disposição, respondeu Rafael com determinação. Vou acionar a Fundação Mendonça. Temos um programa de apoio a transplantes que pode acelerar o processo de encontrar um doador compatível. Durante o caminho de volta à clínica, Rafael explicou como a fundação, criada por sua mãe, havia estabelecido um dos maiores bancos de dados de potenciais doadores do país. Foi após a ela adoecer que percebi a importância desse tipo de iniciativa. Infelizmente, não chegamos a tempo para ela, mas desde então já ajudamos centenas de pessoas. A menção à mãe surpreendeu Beatriz. Era a primeira vez que Rafael falava sobre sua família de forma pessoal. Sinto muito por sua mãe, disse sinceramente. Foi há 10 anos, respondeu ele, os olhos fixos na estrada. Ela era o coração da família Mendonça. Depois que ela se foi, meu pai mudou. Tornou-se mais frio, mais focado em resultados a qualquer custo. Foi quando começou a se associar com pessoas como Eduardo Vasconcelos. Beatriz compreendeu então que havia mais camadas na história do que imaginava inicialmente. Rafael também carregava suas próprias feridas, suas próprias perdas. Na clínica, encontraram Luísa acordada e consideravelmente mais disposta. A primeira sessão de hemodiálise havia surtido efeito positivo e sua cor estava melhor. E aí, casal? Brincou ela ao vê-los entrar juntos. Resolveram minhas dívidas médicas e a situação complicada de vocês ao mesmo tempo? Beatriz corou intensamente, enquanto Rafael deixou escapar uma risada genuína, talvez a primeira que Beatriz ouvira dele. Sua irmã continua teimosa como sempre, respondeu ele, aproximando-se do leito. Mas tenho boas notícias sobre seu tratamento. Ele explicou sobre a Fundação Mendonça e o programa de transplantes, dando a Luísa uma esperança que parecia perdida horas antes. Vocês visitaram o restaurante? Perguntou Luísa depois quando Rafael saiu para falar com os médicos. Beatriz assentiu, sentando-se na beira da cama. Está tudo lá, Lu, exatamente como deixamos, até os cadernos de receitas da vovó. Os olhos de Luísa brilharam. Sempre. Soube que um dia você voltaria para lá. É o seu lugar, Bia. É onde seu talento pertence. Rafael sugeriu uma parceria para reabrir os sabores da Bahia, revelou Beatriz, ainda incerta sobre a ideia. E o que você respondeu? Nada ainda. É complicado, Lu. A empresa dele foi responsável por destruir o restaurante em primeiro lugar. Luísa pegou a mão da irmã, apertando-a com a pouca força que tinha. Você sabe o que mamãe sempre dizia sobre guardar rancor? Que é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa adoeça. Beatriz sorriu com a lembrança. Ela também dizia que perdão não é esquecer, é seguir em frente. Exato, confirmou Luísa. E pelo que vejo, esse tal de Rafael está genuinamente tentando consertar as coisas. Não pelo Grupo Mendonça, mas por ele mesmo. A conversa foi interrompida quando Rafael retornou acompanhado do Dr. Matias. A expressão de ambos era séria, mas havia um brilho de esperança nos olhos do médico. Temos uma possível doadora. Compatível,
anunciou o médico. Uma paciente da Fundação Mendonça que realizou todos os testes há 3 meses. Precisamos confirmar a disponibilidade dela e realizar mais alguns exames, mas os indicadores iniciais são muito promissores. A notícia era como um raio de luz após dias de tempestade. Beatriz abraçou a irmã, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto de ambas. Mais tarde, quando Luísa finalmente adormeceu, Beatriz encontrou Rafael no corredor ao telefone. Pela expressão em seu rosto, a conversa não era agradável. Não me importa o que o conselho pensa, Eduardo, dizia ele. Firmemente. Esta é minha decisão final. Se quiserem me contestar, que seja em assembleia formal. Ao desligar, notou a presença de Beatriz. Desculpe por isso, disse, guardando o celular no bolso. Negócios. Eduardo Vasconcelos? Perguntou ela, recordando. O nome mencionado anteriormente. O pai de Camila? Rafael assentiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Ele e outros membros do conselho não estão satisfeitos com algumas mudanças que estou implementando no Grupo Mendonça. Que tipo de mudanças? Ele hesitou, como se decidisse quanto revelar. Estou reestruturando completamente nossas operações imobiliárias, acabando com práticas predatórias, estabelecendo parcerias com comunidades locais em vez de simplesmente expulsá-las. E estou abrindo uma investigação interna sobre as aquisições no Pelourinho. Beatriz arregalou os olhos, compreendendo as implicações. Isso pode afetar seu controle sobre a empresa. Possivelmente, confirmou Rafael. Meu pai ainda detém 30% das ações e Eduardo outros 15%. Se eles se unirem a outros acionistas descontentes, por que arriscar tanto? Perguntou Beatriz, genuinamente confusa. Rafael a encarou, seus olhos transmitindo uma certeza inabalável. Porque conhecer você me fez questionar tudo o que construí. O preço que paguei, que fiz outros pagarem pelo sucesso. E percebi que não quero mais ser esse tipo de homem. Naquele corredor de hospital, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, algo definitivo mudou entre eles. Beatriz viu além do empresário, além do nome Mendonça, e enxergou apenas Rafael, um homem lutando para redefinir seu próprio caminho. Sobre os sabores da Bahia, disse ela, tomando uma decisão. Aceito sua proposta de sociedade, mas com uma condição. Qual? Perguntou ele, uma mistura de surpresa e esperança em seu rosto. Que seja um recomeço verdadeiro, não apenas para o restaurante, mas para nós dois. 6 meses depois, o Pelourinho vivia uma manhã agitada. Turistas e moradores locais formavam uma fila que se estendia pela calçada colorida, todos ansiosos pela grande reabertura dos sabores da Bahia. Faixas decorativas atravessavam a rua e o aroma de dendê e especiarias já escapava pelas janelas. Do sobrado histórico, completamente restaurado, mas preservando sua essência original. Na cozinha, Beatriz ajustava o tempero da moqueca especial que seria servida no almoço inaugural. Vestia um uniforme de chefe personalizado, com o novo logo do restaurante bordado. Uma estilização do antigo símbolo, agora incorporando elementos que representavam a união de tradição e inovação. Está nervosa? Perguntou Luísa, entrando na cozinha com um avental semelhante. 6 meses após o transplante bem-sucedido, ela estava irreconhecível, os olhos brilhantes, a pele corada, a energia renovada. A cicatriz discreta em seu abdômen era a única lembrança visível da provação que enfrentara. Um pouco, admitiu Beatriz, provando o molho uma última vez. É como se mamãe e papai estivessem aqui hoje observando. E estão, respondeu Luísa com suavidade, ajustando uma panela no fogão a lenha completamente restaurado. Em cada receita, em cada detalhe deste lugar. A reforma dos sabores da Bahia havia sido meticulosa. Rafael garantira que cada elemento original fosse preservado ou restaurado, do piso de madeira às janelas coloniais. As únicas modernizações foram feitas onde realmente necessárias. Instalações elétricas, encanamento, equipamentos de cozinha. A decoração mantinha o espírito acolhedor de sempre, com fotografias da família Almeida nas paredes, incluindo algumas novas. Beatriz e Luísa no hospital após a recuperação,
a equipe reunida durante a reforma e até uma discreta foto de Rafael e Beatriz brindando quando a obra foi concluída. "Onde está Rafael?" perguntou Luísa, arrumando os temperos nas prateleiras recém-instaladas. "Resolvendo os últimos detalhes da licença de funcionamento", respondeu Beatriz, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios ao mencionar o nome dele. "Você sabe como ele é com burocracia. Precisa verificar cada vírgula pessoalmente." Os últimos meses haviam transformado não apenas o restaurante, mas a relação entre Beatriz e Rafael. Trabalhando lado a lado na reforma, compartilhando ideias e sonhos para o novo Sabores da Bahia, haviam construído uma parceria que transcendia os limites profissionais. As feridas do passado não foram esquecidas, mas haviam cicatrizado, dando lugar a algo novo. Um respeito mútuo que gradualmente floresceu em sentimentos mais profundos. A porta da cozinha abriu-se e Rafael entrou, vestindo não um de seus habituais ternos executivos, mas calças sociais e uma camisa azul marinho com as mangas dobradas, seu novo uniforme para os dias no restaurante. "Tudo resolvido", anunciou erguendo os documentos oficiais. "O Sabores da Bahia está oficialmente autorizado a reabrir suas portas." Beatriz sorriu, aproximando-se para examinar os papéis. "Incrível como você conseguiu acelerar todo o processo." "Apenas usei os contatos certos desta vez", respondeu. Ele um brilho de satisfação nos olhos. E, para ser justo, o fato de estarmos restaurando um estabelecimento histórico e contratando pessoas da comunidade local ajudou bastante. Isso também havia sido parte do plano. O novo Sabores da Bahia não seria apenas um restaurante, mas um centro de preservação da culinária baiana tradicional. Haveria aulas de culinária para jovens do bairro, um programa de aprendizes para formar novos chefes, e parte dos lucros seria destinada a projetos sociais no Pelourinho. "Preciso verificar a organização do salão", disse Luísa, deixando-os a sós na cozinha com um sorriso cúmplice. Quando a porta fechou-se, Rafael aproximou-se de Beatriz, envolvendo sua cintura com os braços. "Conseguimos", murmurou contra seus cabelos. "Contra todas as probabilidades." Beatriz relaxou contra seu peito, permitindo-se um momento de vulnerabilidade antes da agitação que viria. "Às vezes ainda parece um sonho. Há um ano, eu estava servindo café no Palácio Tropical, certa de que nunca mais pisaria neste lugar." "E agora?", perguntou Rafael, afastando-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. "Agora estou exatamente onde deveria estar", respondeu ela, com convicção. O caminho até ali não havia sido fácil. A decisão de Rafael de investigar as práticas passadas do Grupo Mendonça e reestruturar completamente sua abordagem de negócios havia, como previsto, gerado forte oposição. Augusto Mendonça, seu pai, aliara-se a Eduardo Vasconcelos e outros acionistas, em uma tentativa de destituí-lo da presidência. A batalha corporativa foi intensa e pública, com Camila utilizando sua influência nas colunas sociais para tentar manchar a reputação de Rafael. A virada veio quando documentos revelando a extensão das práticas antiéticas no projeto do Pelourinho foram apresentados ao conselho completo. Muitos acionistas, especialmente os mais jovens, alinharam-se com a nova visão de Rafael para a empresa, mais ética, sustentável e conectada com as comunidades onde atuava. Augusto Mendonça acabou vendendo suas ações e se afastando completamente dos negócios, incapaz de aceitar a nova direção. "Seu pai ainda não fala com você?", perguntou Beatriz, conhecendo a resposta, mas querendo oferecer a Rafael a oportunidade de compartilhar seus sentimentos. "Não", respondeu ele com um suspiro. "Mas estou em paz com isso. Ele fez suas escolhas, eu fiz as minhas." O Grupo Mendonça, agora sob liderança exclusiva de Rafael, estava passando por uma transformação completa. A divisão imobiliária havia sido totalmente reformulada, com novos princípios de desenvolvimento urbano que respeitavam a história e a cultura locais. Um fundo de reparação foi estabelecido para compensar comerciantes e moradores prejudicados pelos projetos anteriores. E talvez mais simbolicamente,
A sede da empresa foi transferida de São Paulo para Salvador, em um gesto que sinalizava o compromisso com o desenvolvimento do Nordeste. Um toque na porta interrompeu o momento íntimo. Era Dona Teresa, a antiga chefe do Palácio Tropical, que Beatriz havia convidado para se juntar à equipe dos Sabores da Bahia. Desculpe interromper, mas os jornalistas começaram a chegar para a entrevista antes da abertura, informou ela com um sorriso afetuoso para o casal. Já estamos indo, respondeu Beatriz, ajustando nervosamente seu uniforme. Quando Dona Teresa saiu, Rafael segurou as mãos de Beatriz entre as suas. Antes de enfrentarmos a multidão, quero te dar algo. Ele retirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Beatriz sentiu o coração acelerar, uma mistura de surpresa e emoção, fazendo sua respiração falhar. Não é o que você está pensando, disse Rafael com um sorriso, abrindo a caixa para revelar não um anel, mas uma chave antiga e ornamentada. Pelo menos não ainda. O que é isso? Perguntou ela, pegando a chave com curiosidade. A chave original dos Sabores da Bahia, explicou ele. Encontrei-a entre os documentos antigos do imóvel. Pertencia aos seus pais, e antes deles aos proprietários originais do século XIX. Achei que você deveria ser quem abre as portas hoje. O gesto, simples mas profundamente significativo, emocionou Beatriz mais do que qualquer presente luxuoso poderia. Era uma conexão tangível com seu passado, um símbolo da continuidade que o restaurante representava. Obrigada, sussurrou, fechando os dedos sobre a chave. Por isso e por tudo mais. Rafael inclinou-se, tocando seus lábios em um beijo suave. Estamos apenas começando, Beatriz Almeida. Há muito mais por vir. O salão principal estava impecável, mesas de madeira maciça cuidadosamente restauradas, toalhas de renda branca feitas por artesãs locais, arranjos de flores tropicais em cada mesa. As paredes, pintadas em tons quentes que remetiam às especiarias baianas, exibiam obras de artistas do Pelourinho, outro projeto de parceria comunitária que Rafael havia sugerido. Jornalistas de diversos veículos aglomeravam-se no espaço, câmeras e gravadores prontos. A reabertura dos Sabores da Bahia havia se tornado um evento significativo em Salvador, simbolizando não apenas o renascimento de um restaurante tradicional, mas uma nova abordagem de preservação cultural e desenvolvimento urbano. Entre os convidados especiais para o almoço inaugural estavam figuras importantes da gastronomia baiana, autoridades locais e até mesmo alguns dos antigos clientes fiéis que frequentavam o restaurante antes de seu fechamento. Um deles, um senhor idoso que Beatriz reconheceu como professor da UFBA, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Menina Beatriz, disse ele, segurando suas mãos com emoção. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Ela sempre disse que você tinha o dom. A cerimônia de reabertura foi simples, mas emocionante. No pequeno palco improvisado, Beatriz e Rafael falaram sobre a história dos Sabores da Bahia, a importância da culinária tradicional como patrimônio cultural e os projetos sociais que o restaurante apoiaria. Luísa também discursou brevemente, agradecendo à Fundação Mendonça pelo programa de transplantes que salvara sua vida e anunciando sua decisão de, após concluir a faculdade de medicina, dedicar-se a expandir o acesso a tratamentos de saúde em comunidades vulneráveis. O momento mais simbólico veio quando Beatriz usou a chave antiga para abrir oficialmente as portas do restaurante. Enquanto girava a chave na fechadura, lembrou-se das palavras de sua mãe. A cozinha é o coração da casa e quem cozinha com amor alimenta não apenas o corpo, mas a alma. As portas se abriram e os Sabores da Bahia recebeu seus primeiros clientes em 5 anos. O menu de reabertura era uma homenagem às receitas originais da família Almeida, com alguns toques contemporâneos que Beatriz havia desenvolvido. Moqueca especial, agora chamada Moqueca Marta em homenagem à sua mãe, era o prato principal, servido em panelas de barro individuais, com o aroma inconfundível de dendê fresco e coentro. Do lado de fora, a fila continuava crescendo, com pessoas ansiosas para experimentar os sabores que haviam se tornado lendários no Pelourinho.
Nas redes sociais, hashtags como Ludo Sabores da Bahia voltou e Gastronomia com História já circulavam, com fotos da fachada restaurada e da animação dos primeiros clientes. No final daquele primeiro e agitado dia, quando o último cliente foi servido e a equipe comemorava o sucesso da reabertura com uma pequena confraternização, Beatriz encontrou um momento para escapar para o terraço recém-construído no segundo andar. Dali podia ver o Pelourinho iluminado, as igrejas históricas, o movimento nas ruas de paralelepípedo. Salvador em toda sua glória colorida e vibrante. Rafael a encontrou lá, trazendo 2 taças de champanhe. Aos sabores da Bahia, brindou ele, entregando-lhe uma das taças. E a chefe mais talentosa que já conheci. Beatriz sorriu aceitando o brinde. Ao novo começo para o restaurante e para nós. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando a vista e tudo o que haviam conquistado nos últimos meses. Assim, jornada desde aquele beijo acidental no Palácio Tropical, parecia ao mesmo tempo longa e incrivelmente breve, como se suas vidas tivessem sempre estado em rota de colisão, destinadas a se entrelaçar. Sabe o que mais me impressiona? E comentou Rafael, seu braço envolvendo a cintura de Beatriz. Como um simples mal-entendido, mudou completamente o curso das nossas vidas. Não foi apenas o beijo, respondeu ela, recostando-se contra ele. Foi tudo o que veio depois. As escolhas que fizemos, os riscos que assumimos. Você mudou minha vida, Beatriz Almeida, disse Rafael com seriedade. Fez-me questionar tudo o que eu considerava importante, repensar o legado que quero deixar. E você me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre, respondeu, ela virando-se para encará-lo. Não apenas o restaurante, mas a esperança. A crença de que é possível reconstruir, recomeçar. Abaixo deles, no salão principal, a equipe continuava celebrando. Luísa tocava violão enquanto Dona Teresa e os outros funcionários cantavam antigas canções baianas. A alegria era palpável, transbordando pelas janelas abertas e misturando-se aos sons noturnos do Pelourinho. O que vem agora? Perguntou Beatriz, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela aprendera a amar. Não o sorriso calculado do empresário, mas o genuíno que alcançava seus olhos e revelava o homem por trás do nome Mendonça. Agora, repetiu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Agora escrevemos nossa própria história, um dia de cada vez. E ali, no terraço do restaurante renascido, sob o céu estrelado de Salvador, Beatriz compreendeu que o verdadeiro sabor da vida estava nas escolhas que fazemos, nas chances que damos, nas pontes que construímos sobre os abismos do passado. Os Sabores da Bahia não era apenas um restaurante, era um símbolo de resistência, de renovação, de reconciliação. Um beijo acidental havia mudado tudo. E agora, cada beijo consciente e desejado selava a promessa de um futuro que nem Beatriz nem Rafael poderiam ter imaginado um ano antes. Um futuro construído, não apesar das cicatrizes do passado, mas através delas, transformando dor em propósito, perda em legado e um encontro casual no início de uma jornada compartilhada, tão rica e complexa quanto os sabores da Bahia que agora uniam suas vidas para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Beatriz e Rafael tenha tocado seus corações. Esta história de superação, perdão e recomeço nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, o amor e a perseverança podem reconstruir o que foi quebrado. Se você se emocionou com os sabores e sentimentos desta narrativa baiana, temos uma playlist especial com outras histórias igualmente envolventes esperando por você. Encontre-a clicando no link à esquerda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram as complexidades da vida e do coração brasileiro. E você já viveu algum beijo acidental que mudou o rumo da sua história? Compartilhe conosco nos comentários.